Boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 24 de setembro de 2023, estamos reunidos mais uma vez na sala de estudos da Ordem Teosófica de Serviços e esse mês a gente está fazendo um trabalho, né, em torno do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção, da conscientização da vida e prevenção do suicídio. Hoje temos aqui a irmã Letícia Coco conosco, que vai nos honrar, né, que nos honra com a sua presença, vai trazer uma palestra para a gente, né, com esse objetivo de a gente conversar sobre saúde mental. Então, eu convido a irmã Tereza Botar para fazer a apresentação da nossa irmã Letícia e trazer, né, alguma apresentação para fazer uma abertura da noite. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui juntos para debater um assunto muito complexo, polêmico e bastante estrutural, né? A gente tem levantamentos realizados, conforme a Raquel trouxe para a gente, de que o índice de suicídio e tentativa de ideação suicídio aumentou, teve um aumento de 367% em 2023. É um levantamento realizado por 300 empresas, pela Mental Clean, onde o número é muito preocupante, né? 367% em 2023 o aumento. E também, por um outro lado, indica, quando a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, que as pessoas começam, pela conscientização e pela divulgação da campanha, começam a buscar uma ajuda, um apoio, uma ajuda psicológica, a busca ao CVV, ao Centro de Valorização à Vida. Então, para especialistas, as pessoas que estudaram, fizeram essa pesquisa, entenderam que reforça essa importância de termos o Setembro Amarelo, reforça a conscientização e o número cai no trabalho de prevenção ao suicídio. E hoje nós temos a alegria, a Ordem Teosófica de Serviço tem a alegria de receber conosco a Letícia Coco, que é psicóloga clínica com ampla experiência internacional, mestre em psicologia de saúde pelo Walden University e instrutora de Mindfulness com treinamento pela Harvard Medical School. A Letícia já morou fora, ficou muito tempo morando fora, está chegando agora ao Brasil, morou na Bulgária, na Austrália, nos Estados Unidos e, por último, na Polônia, que ela chegou há pouco tempo, recém-chegada no Brasil. Então, acho que ela pode trazer muitas informações importantes para a gente, que possam contribuir aí nesse trabalho que a UTS também está desenvolvendo de conscientização. Então, a palavra é com você, Letícia. Obrigada aí pelo aceite ao nosso convite. Bem, eu que gostaria de agradecer, né, assim, a, a Ordem Teosófica pelo convite, né, em especial a você, Tereza, porque me convidou para estar aqui junto com vocês hoje. E, assim, para mim é sempre um prazer, né, poder falar de algo que é um dos temas que eu mais gosto, é um tema, assim, uma coisa que me ajudou muito na minha vida e que eu vou poder estar aqui assim, compartilhando com vocês um pouquinho, né, assim, do que eu vivenciei, do que eu aprendi e trocando um pouco aqui com vocês. E aí, assim, nesse encontro de hoje, né, eu pretendo, então, explicar, né, assim, eu não sei quantos de vocês já ouviu falar sobre o Mindfulness, né, em português a gente traduz como atenção plena, né, mas eu pretendo hoje falar um pouco, né, assim, o que que é essa ferramenta do Mindfulness, né, que hoje está tão em voga, né? Hoje, assim, se ouve muito falar sobre isso. E por que que ela seria uma opção de tratamento, né? Para alguns transtornos mentais, por exemplo, como a depressão, a ansiedade, o estresse. E aí, sendo uma aliada importante, então, para essa questão da prevenção do suicídio, né?
Mas aí, assim, antes da gente entrar nesse tópico, eu queria enfatizar alguns dados aqui da OMS, né? A Tereza já falou um pouquinho, mas eu queria enfatizar alguns dados importantes da OMS sobre a saúde mental, só para a gente se situar um pouco, né? Nesse campo do que de como está esse problema da saúde mental hoje no mundo e por que é importante a gente investir em estratégias de prevenção e atenção à saúde mental. Bem, a OMS, ela estima que os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade hoje no mundo. E que por exemplo, a cada 6 anos vividos, as pessoas com transtornos mentais, elas perdem 1 ano incapacitadas. Além disso, as pessoas com condições graves de saúde mental, elas tendem a morrer, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população geral. Isso se dá principalmente devido a doenças físicas que poderiam ter sido evitadas. E aí, assim, só para a gente ter uma ideia, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes no mundo, viviam com algum tipo de transtorno mental. E o suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes, sendo que dos 58% dos suicídios, eles ocorreram antes de 50 anos de idade. Né? Ou seja, e a gente vê hoje uma tendência, né, assim, de cada vez mais jovens se suicidarem, né? Então, essa idade aí, na verdade, ela tem diminuído, né? E só, por exemplo, no primeiro ano de pandemia da Covid-19, também houve um aumento de 25% nos quadros de depressão e ansiedade no mundo, o que mostra, assim, que é um problema sério, que a gente precisa olhar com mais atenção, com menos preconceito, né, assim, e com mais cuidado. Bem, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, quase todo mundo vai ter uma história ou de um conhecido, ou de si mesmo, né, sobre essa experiência, ou com depressão, ou com estresse, ou com ansiedade. Eu, assim, como psicóloga, eu vejo isso quase que diariamente na minha prática, né, e eu posso dizer também que, como ser humano, eu também já experimentei quadros de depressão, né, e o apoio psicológico, as práticas de mindfulness, conhecer esse aporte de como a gente regular as nossas próprias emoções, isso foi essencial para que eu conseguisse superar certas dificuldades que eu vivi, né? E uma outra coisa que eu queria lembrar também é que quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando só da saúde mental das pessoas que cometeram suicídio. Mas a gente fala também da saúde mental, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, daquelas pessoas que ficam, né, dos familiares, dos amigos, das pessoas que são próximas a quem decidiu tirar o suicídio, né? Quem já viveu essa situação, quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu um amigo, sabe que é muito mais fácil a gente falar de uma morte que seja por acidente, ou que seja por causas naturais, ou que seja por uma doença, um câncer, do que a gente falar sobre uma morte que ocorreu por conta do suicídio, né? Os casos de suicídio a gente sabe que são subnotificados, né? Porque existe ainda muito tabu com relação a isso. Então, assim, para quem fica, para os familiares principalmente, é muito difícil, né, lidar com isso. E existe um tabu ao falar da morte por suicídio, e isso acaba trazendo muita vergonha, sentimentos de culpa, que acaba afetando a vida dos familiares, que podem, né, chegar a desenvolver um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, principalmente estresse pós-traumático, né? E aí, nesse mês que a gente celebra o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, eu queria trazer essa ferramenta do Mindfulness como uma estratégia de prevenção ao suicídio, né? Mas eu também gostaria de estar enfatizando aqui que o Mindfulness ele vai ser importante não só para a pessoa que está sofrendo, mas para as pessoas, às vezes, que são os familiares, né, que precisam de um apoio emocional também para lidar com toda essa situação.
Mas aí talvez você esteja se perguntando, tá bem, Letícia, eu já entendi que existe um problema grande de saúde mental, que há muitos casos de depressão, de ansiedade, que isso tem um impacto grande, né, nos casos do suicídio. Mas o que é esse mindfulness, na verdade, né? Do que a gente está falando, né? E aí eu vou tentar explicar aqui, tentar trazer isso para vocês, assim, de uma forma bem simples e didática. E aí eu queria começar, assim, com um questionamento. Quem aqui, por exemplo, já abriu um pacote de doce, de bala ou de chocolate, pegou um e quando percebeu o pacote já estava vazio? Será que alguém comeu esses doces ou você simplesmente não percebeu que estava comendo? Alguém aqui, por exemplo, já pegou o carro para ir para o trabalho e quando chegou no trabalho, estacionou o carro, percebeu que tinha esquecido de pegar aquele colega que havia te pedido uma carona naquele dia? Quem aqui já esqueceu, por exemplo, de fechar o portão da casa, de fechar o portão da garagem, né? Assim, porque estava com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas. Quem aqui já reagiu gritando com o filho porque estava perdido, estava lembrando de uma fala desagradável de alguém do trabalho, e aí gritou com o filho e depois se arrependeu? Quem aqui já passou horas rolando a tela do celular, sem ao menos se dar conta do que estava fazendo? Ou quem aqui, às vezes, pega o celular antes de dormir, automaticamente, assim como um hábito, não tem nada para fazer, mas a gente já pega o celular? Bem, eu tenho certeza que se você não se identificou com todas as situações, eu me identifico com quase todas elas, você se reconhece em muitas delas ou na maioria delas, né? Porque na maioria das vezes a gente não está atento, né? A gente faz as coisas sem estar atento ao que a gente está fazendo. A falta de atenção é, na verdade, uma constante no nosso dia a dia. A gente está sempre preocupado em fazer as coisas e a gente não para prestar atenção no que a gente está fazendo, no que as pessoas estão falando para a gente. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, né, que ela mostra que 50% do tempo a nossa mente está dispersa. A nossa mente está pensando no passado, ela está planejando o futuro, e a verdade é que a gente não é bom nesse nível atencional. A gente não tem uma atenção muito boa, né? Nós vivemos pré-ocupados com as coisas que a gente não pode mudar, que a gente não pode interferir. Isso é natural, né? Assim, acho que a gente precisa também entender que isso faz parte, né? Esse é o nosso modo de funcionamento padrão. É o que a gente chama de piloto automático. É o modo fazer. A maior parte do nosso tempo, a gente está nesse modo. A gente está em qualquer lugar que não é o momento presente, que não é no que a gente está fazendo nesse exato momento. A gente faz as coisas nesse piloto automático, a gente está com foco no passado, no futuro, a gente está julgando as experiências da nossa vida, ou julgando a nós mesmos, ou a gente está planejando qual vai ser o próximo passo, o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? E esse modo de funcionamento, que a gente chama de modo de funcionamento padrão, é a nossa principal fonte de sofrimento, porque estamos menos atentos ao que a nossa mente está pensando e podemos ser levados, por exemplo, por pensamentos negativos, sem que a gente se dê conta de que a gente está sendo levado, de que a nossa mente está conduzindo a gente para esse lugar que talvez a gente não queira ir, né? Sabe aquela tristeza, ou aquela ansiedade, aquela raiva que aparece de repente, sem que a gente saiba por que a gente está sentindo aquilo? Alguma coisa certamente serviu de gatilho, mas você não estava atento, então aquilo te levou para aquele momento, para aquela emoção. A gente está dirigindo para o trabalho e a gente se lembra da conversa com o marido, que de repente vai remeter a gente para aquela conversa com o chefe, que aí a gente se lembra de algo que o chefe falou e às vezes a gente não gostou, e de repente a gente se lembra daquela pessoa que olhou meio enviesado para a gente, e aí a gente começa a pensar o
que aquela pessoa estava pensando, ou então, ela estava com raiva de mim, e começa a criar vários cenários e várias histórias na nossa mente, né? É um encadeamento de ideias, que a gente não tem controle, porque a gente não está atento, porque a nossa mente está o tempo inteiro nesse funcionamento, né? E isso acaba levando a gente a certos estados emocionais. Essa tendência da gente estar o tempo todo com a nossa mente ocupada, que é normal. Mas quando a gente tem a possibilidade de observar o que a nossa mente faz, a gente passa a ter a possibilidade de modificar e de escolher onde a gente quer que a nossa mente esteja, como a gente quer reagir às situações, né? E aí eu queria comentar que tem uma outra pesquisa também que foi realizada nos Estados Unidos, onde alguns pesquisadores, eles decidiram acompanhar algumas pessoas pelo iPhone durante 10 dias. O que eles fizeram? Ao longo desse tempo, eles foram perguntando cerca de 50 vezes o quanto que essas pessoas se sentiam felizes e se a mente delas estava divagando ou se a mente delas estava no momento presente. E o que eles descobriram é que quando a nossa mente está divagando, as pessoas tendem a se sentir menos felizes do que quando elas estão no momento presente, né? Então, o que a gente vê é que, assim, embora seja importante a gente criar hábito, a gente automatizar hábitos e comportamentos, né? Foi assim que a nossa espécie evoluiu e aprendeu, por exemplo, tarefas mais complexas, né? Foi assim que a gente aprendeu a dirigir, um pianista aprendeu a tocar piano, né? Porque a gente automatiza, né? E isso é muito importante para a evolução da espécie. Mas viver nesse estado e nesse modo de fazer constante tem um custo muito grande para a nossa saúde mental. Então, assim, quando a gente aprende a lidar com a nossa mente, né, que é um dos nossos maiores desafios, a gente aprende a comandar nossa mente e a não ser levados por essa onda de pensamentos, de emoções, sem ter controle sobre elas, né? Tem uma parábola oriental que ela diz que a nossa mente, ela é como um macaco bêbado, mordido por um escorpião, que colocaram fogo no rabo, pulando de galho em galho. Essa é a nossa mente. A nossa mente é esse macaco, né? É nessa bagunça mental que a gente vai criando o nosso sofrimento emocional, que vai aparecendo de várias formas, em vários momentos, né? Muitas vezes a gente fica tão absorvidos nesses estados que fica difícil de funcionar na vida, né? Aí a gente não consegue funcionar de forma adequada, a gente não consegue funcionar de forma saudável. Então, assim, se eu não estou atento ao que se passa no meu campo mental e emocional, eu posso acabar gritando com a minha filha, com o meu filho, só porque eles me interromperam para fazer uma pergunta, mas eu acabo agindo de uma forma desproporcional. Quem aqui nunca agiu de forma desproporcional a uma situação? Porque a minha mente não está focada. Porque a minha mente está divagando, está perdida. E é a mente que nos direciona ou para o sofrimento ou para a felicidade. E é nesse contexto que vão aparecendo os quadros crônicos de ansiedade, que vão aparecendo os quadros crônicos de depressão, de estresse, de burnout, que podem, né, acabar levando a pessoa a cometer suicídio, né? E a grande verdade é que, assim, ser humano não é nada fácil para nenhum de nós, né? E aí, assim, o mindfulness, ele é, na verdade, esse estado mental que a gente cultiva, que emerge através da experiência direta do momento presente, com aceitação e sem julgamento. Esse é vamos dizer, é o conceito que a gente tem de mindfulness, né? É um estado mental que a gente cultiva através da experiência direta do momento presente, com aceitação e sem julgamento. Então, assim, quando a gente começa a praticar o mindfulness, a gente vai aprendendo a observar esse macaco, né? E o treinamento, e com o treinamento é possível que a gente vá ajudando esse macaco a ir se acalmando. A gente vai tendo mais controle
sobre esse macaco, né? É um processo que eu chamo de um processo de autoconhecimento, da gente olhar para si, da gente se observar, da gente se entender, né? E aí, quando a gente expande essa nossa capacidade de atenção, de estar presente com as experiências, momento a momento, a gente começa a experimentar uma grande mudança na nossa vida, né? Que tende a nos trazer mais bem-estar, mais saúde, mais felicidade, né? Mais autocontrole. O mindfulness, ele nos traz de volta para essa segurança do momento presente. Então, por exemplo, quando a nossa mente se perde em pensamentos, em preocupações, as práticas de mindfulness da atenção plena, elas nos trazem de volta para o momento presente. Quando a nossa mente começa, por exemplo, a fazer julgamentos, comparações invejosas, por exemplo, começa a comparar a casa do vizinho, ou a esposa, o marido, começa a fazer comparações sobre a situação do outro, o mindfulness, ele nos ajuda a observar que certas coisas na vida são simbologias sociais, que elas não necessariamente elas nos trazem felicidade. Quando a gente, por exemplo, começa a reclamar do calor e do ar-condicionado que não está funcionando, ou às vezes que nem existe, talvez alguns de nós se identifiquem nesse momento, né, assim, com todo esse calor que a gente está passando esses dias, né, o mindfulness, ele nos mostra que não é a temperatura que nos causa o sofrimento. O que causa o sofrimento é o nosso comportamento, é a gente ficar protestando, é a gente ficar reclamando da situação, tentando modificar aquilo que está presente e que a gente não consegue modificar, né? Então, as práticas de mindfulness, elas tendem a nos ajudar a entender e aceitar melhor as situações, porque elas nos ajudam a observar como nós criamos o nosso próprio sofrimento e estresse, através da observação do nosso campo mental, da nossa mente. E aí é aquilo que eu falei antes. Quando a gente observa, a gente tem a capacidade de escolher e de mudar, né? Assim, de modificar aquilo que nos traz sofrimento. É aquela coisa, né? Que eu sempre falo assim, a gente não pode mudar a realidade. A gente não pode mudar as situações que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Mas a gente pode, sim, escolher como que a gente vai lidar com elas, como que a gente vai reagir às situações. Tem uma equaçãozinha que a gente sempre fala, assim, nos grupos de mindfulness, né? Que, assim, que sofrimento, ele é igual a dor mais a resistência. O que isso quer dizer? Imagina só, assim, hoje eu tenho que lavar a louça da casa toda. A pia tá cheia, tem muitos pratos, tá cheio de talher, copo, vasilha, né? Aquelas panelas grudadas, assim, que dá trabalho de limpar. A família toda veio, almoçou na casa, e todo mundo saiu, tá lá todo mundo conversando, e você tem que lavar a louça. Você sabia que você teria essa tarefa, né? Você convidou as pessoas para ir para sua casa, e aí você sabia que você ia ter que lavar isso tudo. Mas aí, no momento que você entra na cozinha, você começa a ruminar. E aí você começa a reclamar, você começa a pensar quanto que você odeia ter que lavar a louça, que tá todo mundo lá na sala conversando, e que você tá ali tendo que lavar aquela panela, e aí você começa a entrar nesse estado mental, né? É isso, na verdade, que vai te causar o sofrimento. É esse ficar brigando o tempo todo com a situação ou com a tarefa que você tem que fazer. Tem uma frase que ela diz o seguinte: tudo aquilo que eu evito persiste e tudo aquilo que eu aceito, eu tenho a possibilidade de modificar. Se eu fico, quando eu tenho que lavar essa louça, se eu fico ali remoendo a raiva, ela só cresce dentro de mim. Nós somos as principais vítimas da nossa própria raiva, né? Mas se eu reconheço, né, que eu tô com raiva e eu aceito, eu permito que essa raiva ela surja, que ela fique por um tempo e depois ela vai embora, né? É a questão da impermanência.
como tudo na vida é impermanente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas também são. Elas vêm, ficam por um tempo e depois elas vão embora. Né? E aí, com mindfulness, a gente aprende a observar essa impermanência, né? Então, é isso. Quando eu permito e reconheço o que se passa em minha mente, eu posso escolher agir e não reagir às situações da vida. O que pode evitar aquela bola de neve, né, de problemas que às vezes a gente cria pela forma como a gente reage às situações. Então, assim, colocando tudo junto, né, para tentar ser mais claro, a gente pode dizer que o mindfulness é cultivar a atenção no momento, a atenção momento a momento. Mas é um cultivar a atenção de uma forma particular, porque é trazendo intenção, trazendo uma atitude de aceitação e não julgamento. Porque quando eu julgo a situação, ou quando eu não aceito que eu tenho que lavar aquela louça, isso me gera sofrimento, né? É simples assim, mas não é fácil, né? E aí, assim, eu queria falar um pouquinho assim, que as práticas de mindfulness, como a gente conhece, como a gente trabalha hoje, elas estão presentes, assim, as práticas de mindfulness, de forma geral, elas estão presentes em diversas culturas, em diversas atividades religiosas. Mas a gente utiliza o mindfulness hoje desprovido de qualquer aspecto religioso. A meditação, ela é uma ferramenta que a gente usa para treinar a nossa mente a estar nesse momento presente. Jon Kabat-Zinn, ele foi o grande responsável, não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas o Jon Kabat-Zinn foi o grande responsável por essa ocidentalização das práticas de mindfulness, e foi ele que criou o primeiro programa, um programa sistematizado, secular, de mindfulness, que tem foco na saúde, que é o MBSR. Talvez alguns de vocês já conheçam, que é o treinamento em mindfulness para redução de estresse. Quando ele criou esse programa, a ideia dele era ensinar as pessoas, através das práticas de meditação e de outras atividades também, experienciais e práticas, a começarem a observar a mente e a estarem presentes consigo mesmas. E aí ele dizia, né, que, assim, que o mindfulness, na verdade, ele é simples. Ele é a simplicidade em si mesmo. O mindfulness, na verdade, é a gente parar e estar presente. Isso é tudo. O mindfulness é um convite para a gente parar, observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações, né, as sensações no nosso corpo. E aí sim, a gente escolher como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? E reconhecer as emoções, como eu falei antes, é um ingrediente essencial para a gente ter equilíbrio emocional. Quando eu não reconheço, ou quando eu evito, eu não tenho a chance de modificar, eu não tenho a chance de lidar com aquela emoção. Por isso que se olhar e fazer esse autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento e autoanálise, ela é essencial para a gente ter equilíbrio emocional. Porque a gente só consegue mudar, e a gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece. Se eu não sei que eu estou deprimida, ou se eu não sei que eu sou uma pessoa muito reclamona, resmungona, eu não tenho condições de lidar com isso, né? Então, a gente vai praticando mindfulness, observando e identificando esse modo de funcionamento da nossa mente. Na maioria das vezes, a gente vai notando que a nossa mente está no passado, ou ela está no futuro. E isso acontece com todos nós. E a grande diferença é que, assim, algumas pessoas ficam mais no futuro, outras ficam mais no passado. E aí, por isso, assim, alguns de nós têm mais risco de ter depressão, outros têm mais risco de ter ansiedade. As pessoas com depressão, elas tendem a ficar perdidas em ruminações. E se eu tivesse feito isso diferente? E se assim tivesse acontecido diferente? E aí você fica ali no passado, né? E as pessoas ansiosas, elas tendem a ficar antecipando os eventos negativos. Elas tendem a se preocupar em excesso
com o que vai acontecer no futuro, às vezes até a catastrofizar, que a gente fala, né? A criar aqueles piores cenários possíveis, né? Que 99% não acontecem como a gente pensou, né? E aí, quando a gente vai praticando mindfulness, a gente vai aprendendo a experimentar os pensamentos de uma forma completamente diferente, com um espaço, sem a gente ficar identificado com esses pensamentos, com esses sentimentos. A gente vai aprendendo a dar espaço. É como a questão assim, se você coloca uma colher de sal na água, se você for beber essa água, você vai achar muito salgada. Mas se você colocar a mesma quantidade de sal num rio e você beber, você não vai nem sentir, porque você dá espaço para aquilo. E é isso que o mindfulness pretende fazer, né? Mas aí você deve estar se perguntando, né? Mas como é que a gente treina a nossa mente? Quando a gente começa a praticar o mindfulness, como eu falei, a gente usa a meditação mindfulness. A gente fez uma meditação aqui no início hoje, né? E é legal ver assim como as coisas se juntam, né? Mas a meditação mindfulness, ela é um tipo de meditação. Existem vários tipos de meditação. A meditação mindful, que é essa meditação da gente observar sem julgamento e com aceitação o que está acontecendo momento a momento, ela é uma técnica, né? Que a gente vai, e a partir e a partir do momento que a gente vai treinando essa meditação mindfulness, a gente vai observando o funcionamento da nossa mente. E aí a gente vai usando algumas âncoras de observação. Por exemplo, a gente pode usar a respiração como âncora, a gente pode usar as sensações do corpo, a gente pode usar os sons, né? Tudo isso são âncoras e são formas que a gente usa para treinar a nossa mente, a nossa atenção, a nossa concentração. E aí, quando a gente vai aprendendo a trabalhar essa nossa concentração, essa nossa mente mais focada, a gente passa a começar a observar mais o movimento da nossa mente. Então, a gente passa a ver os pensamentos que passam, as emoções, sem se identificar em excesso com ela. E aí, assim, uma coisa que eu acho importante dizer é que, assim, quando a gente começa a treinar, né, muitas pessoas começam, mas por que eu estou fazendo isso, né? Assim, parece uma coisa sem sentido, estou ali meditando, né? Mas é aquela coisa, né? Se você se matricular numa academia e você não for para academia, você vai ficar musculoso? Não vai, né? A gente precisa praticar, né? Então, é por isso que a gente fala que, assim, o mindfulness, ele é uma técnica, mas que para a gente desenvolver a nossa atenção e a nossa concentração, a gente precisa praticar. E aí a gente vai treinando essa nossa atenção para que quando a gente estiver em situações reais nas nossas vidas, a gente consiga parar, observar, avaliar antes de reagir, né? Antes de agir, né, de forma impulsiva, vamos dizer assim. Hoje em dia, aí eu queria falar um pouquinho dos programas, né, assim, hoje em dia a gente tem vários programas estruturados de mindfulness. Esses programas, normalmente, eles são oferecidos com uma duração de 8 semanas, e ao longo dessas 8 semanas, existem encontros semanais de aproximadamente 2 horas e meia, mais ou menos, e eles buscam, na verdade, assim, né, ensinar a gente a entrar em contato com esse novo estado mental. Além desse que eu falei para vocês, que é o MBSR, né, que é o treinamento em mindfulness para redução de estresse, que foi o primeiro programa estruturado pelo Jon Kabat-Zinn, tem outros protocolos que têm sido amplamente estudados e validados, né, como, por exemplo, o MBCT, que é um programa de terapia cognitiva baseado em mindfulness. Esse programa, ele utiliza as meditações mindfulness, né, mas ele é voltado mais especificamente para a prevenção de recaída da depressão e ansiedade também. Já tem muitos estudos que falam sobre a questão da ansiedade.
Tem um outro programa também, que é o MTLW, que em inglês ele é Mindfulness Training for Living Well, que em português a gente chama ele de treinamento em mindfulness para se viver bem, e ele é um treinamento voltado especificamente para mudança de comportamento em saúde. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade no manejo de doenças crônicas, né, assim, pessoas que têm dificuldades no manejo da própria depressão, ansiedade. Então, ele é um programa voltado para ajudar as pessoas nesse contexto. Existe um outro programa também muito bom, que é o MSC, que é o Mindfulness e Autocompaixão, que é um programa que ele nos ajuda a nos relacionar de uma forma diferente com a gente mesmo. É um programa, assim, que, sabe aquela autocrítica que a gente tem com a gente mesmo, aquela, assim, a gente trata a gente, às vezes, com muita rigidez, né? Então, é um programa voltado para ajudar a gente a se tratar de uma forma mais amigável, como a gente trataria, por exemplo, um melhor amigo que estivesse experimentando uma situação qualquer, né? E existem muitos outros programas, né? Ah, e aí esses programas, eles tendem a buscar, né, assim, trabalhar o mindfulness, essa atitude particular frente às experiências da vida, né? Essa forma diferente da gente se relacionar com a vida, com os problemas, que busca, né, aliviar o sofrimento, trazendo mais sentido para a vida. E aí a gente vai aprendendo a se conectar mais com a experiência do momento presente. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai começando a ter insights, né, assim, e a gente vai tendo esses insights justamente porque a gente começa a observar como é que a nossa mente funciona, como é que a gente cria, muitas vezes, os sofrimentos na nossa vida, muitas vezes sofrimentos desnecessários, né, e isso vai ajudando a gente a amenizar quadros de depressão, de ansiedade, de estresse, quadro de burnout. Muitos estudos hoje, né, como eu já falei, científicos, eles já comprovam e eles mostram como as práticas de mindfulness e esses programas têm ajudado as pessoas nesses contextos, né, de sofrimento mental. E aí, assim, e é nesse contexto que esses programas, eles têm um impacto no suicídio, porque se eles ajudam a pessoa a lidar melhor com as emoções, se eles ajudam pessoas com depressão a lidarem melhor com a depressão, eles vão ajudar, né, nessa questão do suicídio, né? Ninguém se suicida porque está feliz, né? Assim, quem se suicida porque está carregando um sofrimento que é insuportável, né? Eu tive a oportunidade, na verdade, de trabalhar na pesquisa de adaptação cultural do MTLW, que eu falei, que é o treinamento em mindfulness para se viver bem, que a gente fez a adaptação cultural do programa em inglês para o português, né, voltado para a comunidade que fala português, né, não só brasileiros. E foi muito bacana, assim, participar desse programa, porque, assim, é um sentimento de gratidão muito grande quando a gente começa a ver o impacto que o programa tem na vida das pessoas. E como, assim, às vezes em 8 semanas as pessoas olham para você e falam assim, nossa, isso mudou a minha vida. Né, assim, isso é um insight, né, e como a Raquel começou, assim, mencionou antes, né, são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente pode levar para a nossa vida, né, assim, a gente não precisa estar ou no psicólogo ou com alguém para aprender a se autorregular. A gente aprende e se a gente treinar, a gente tem essa ferramenta, né, que nos ajuda. E aí, nessa pesquisa, foi muito interessante que, assim, a gente fez depois, no final, a gente entregou uma pesquisa de satisfação e 100% das pessoas responderam que recomendariam o programa para um amigo, 100% delas acharam o programa importante e 96 delas disseram que gostariam de fazer o programa novamente, né? 100% delas também acharam o programa muito bom e excelente.
Então, assim, para a gente finalizar aqui, eu só queria complementar isso, que o Mindfulness, ele é uma ferramenta que pode ajudar na prevenção do suicídio, né? Porque ele vai atuando na diminuição dos sintomas de depressão, de ansiedade. Ele vai ajudando as pessoas a se observarem, a lidarem melhor com as dificuldades do dia a dia, aumentando a resiliência, né? Assim, as pesquisas mostram que aumenta a resiliência. E aí isso vai ajudando nessa autorregulação emocional. Ah, bem, o que eu tinha para falar para vocês aqui hoje era isso, né? Assim, eu queria apresentar um pouquinho assim do que é o mindfulness e que existem esses programas, né? Assim, que são já seculares e que podem e que ajudem, né, as pessoas a lidarem melhor. Existem diversos programas, como eu mencionei. Mas, assim, falar de mindfulness é um pouco difícil, assim, porque é difícil a gente entender o que é o mindfulness se a gente não experimenta o mindfulness, né? Como é que eu falo? Ah, é um estado de presença, assim, é muito vago, né? Assim, se a gente não conseguir experimentar, né? E aí, assim, se vocês quiserem e tiverem de acordo, a gente podia fazer uma breve prática, de repente, assim, de 5 minutos, só para a gente ilustrar um pouquinho o que é essa prática, né? Assim, existem diferentes práticas, essa seria só uma, assim, da gente trazer a atenção para uma âncora, né? Assim, como eu expliquei para vocês, existem várias âncoras. Então, se vocês estiverem de acordo, a gente pode fazer uma prática rapidinha de 5 minutos. Pode ser? Tá bom. Ah, eu não entendi. Quem falou? Fui eu, Samuel. Oi, Samuel. Bom, Tudo bem? Você quer falar? Eu não entendi o que você falou, me desculpa. eu só disse que eu estou de acordo. Ah, então tá Ah, bom. Aí é, depois a gente abre para perguntas, dúvidas, quem quiser falar, a gente abre para a gente conversar junto. Então, assim, eu queria convidar vocês para encontrarem uma posição confortável, na cadeira, sentado. Pode ser sentado, pode ser em pé, tanto faz. O importante é que você encontre uma posição que você se sinta confortável, mantendo de preferência a coluna ereta, uma postura que te traga uma sensação de dignidade, de presença. E, se possível, fechando os olhos. Se fechar os olhos para você não for confortável, simplesmente encontre um ponto à sua frente em que você possa apenas descansar sua visão. E aos poucos vamos direcionando a atenção para a respiração, notando o movimento do ar entrando e saindo. Observando, talvez, onde a respiração se faz mais presente no seu corpo. Se no abdômen, ou no peito, ou na ponta do nariz. Talvez você note uma respiração mais curta ou mais profunda. Tudo bem, não precisa modificar nada. Apenas notar o que está presente, confiando na sabedoria do seu corpo de respirar. Se talvez você notar que sua mente divagou, que ela não está mais aqui, está pensando no que você vai fazer daqui a pouco, ou no que você fez ao longo do dia, ou tentando resolver algum problema, tudo bem, não tem problema. Sabendo que isso é o que a nossa mente faz a todo momento. Simplesmente note onde ela foi. E com gentileza, traz ela de volta para as sensações presentes na sua respiração.
Esse é, na verdade, o grande momento mindful que a gente chama. Quando a gente nota o movimento da nossa mente. Esse é o treinamento que a gente faz. Quando a gente nota onde a nossa mente foi, e com gentileza, a gente escolhe trazer ela de volta para o nosso foco de atenção. Nada a fazer, nada a acontecer. Nesse momento, apenas trazer a intenção de estar presente e observar a sua respiração. E a gente vai chegando ao fim da nossa prática hoje. Talvez você possa ampliar um pouco o seu campo de atenção, notar todo o seu corpo sentado e respirando nesse momento. Notar os pensamentos que vêm, as sensações, talvez uma inquietação, uma dúvida. E com curiosidade, só note todo o seu corpo aqui, sentado, presente, se permitindo estar com essas sensações por alguns instantes. Para a gente fechar essa prática agora, eu te convido a fazer 3 respirações um pouco mais profundas. E quando você se sentir pronto, voltando a atenção para o nosso grupo aqui, abrindo os olhos, voltando a sua presença para esse espaço que a gente se encontra junto aqui. Bem, gente, essa é, assim, uma prática bem rapidinha, só para a gente demonstrar, assim, como a gente trabalha a nossa atenção, né? Foi uma prática rápida, onde eu foquei apenas na respiração, mas a ideia das práticas é que a gente foque em várias âncoras, a gente primeiro trabalha esse foco, essa concentração, por isso que a gente vai trazendo atenção para essas âncoras. E aí, à medida que a gente vai ficando melhor nisso, né, sim, a gente vai ampliando e a gente vai trazendo ah, outras coisas, né, sim, para a nossa meditação. Outras coisas vão se tornando também o nosso foco. E aí eu queria abrir, quem quiser falar, perguntas. Obrigada por permanecerem aqui comigo. Letícia, que lindo! Estou aqui Obrigada. ainda sob o efeito dessa meditação mindfulness. Poderia falar? Sim, Carmélia, fique à vontade. Queria agradecer, Letícia, por essa apresentação maravilhosa, né, que traz tantos ensinamentos para nós. E eu já fiz não sei se foi com o Cláudio, daí da sociedade, que a gente foi colega lá na escola de psicanálise, e eu fiz com alguém algum cursinho, assim, alguma coisa, né? Não aprendi, claro, não aprendi a técnica, mas já tive contato e achei bastante interessante e vim aqui hoje especificamente para ouvir essa interação em relação à prevenção de suicídio, que eu estudo suicídio desde 2018 e Uhum. nós temos um grupo
independente, sem nenhuma conotação religiosa ou política ou de qualquer. E a gente estuda, esse grupo já fez 2 anos, a gente estuda prevenção ao suicídio, estuda o luto, estuda todas essas conexões, né, com a prevenção do suicídio e o ato. Então, foi muito importante para mim estar aqui hoje para agregar mais alguma coisa e ter mais uma ferramenta disponível, né, para indicar, pelo menos, para as pessoas que se encontram nesse estado tão trágico, né, diante da possibilidade de atentar contra a própria vida. Muito obrigada, foi muito importante a sua fala. Obrigada, Carmélia, obrigada pelo seu feedback. E enquanto você estava falando, eu me lembrei, assim, que, assim, embora a gente recomende, assim, a prática a gente fala muito, assim, das práticas formais, né, e da importância, assim, da gente estar praticando, porque é uma forma de treinamento da nossa mente, como eu falei, né, mas existem, assim, o que eu gosto no Mindfulness é que, assim, ninguém precisa virar um meditador para fazer o Mindfulness, porque é uma atitude que a gente traz para a vida, né? E às vezes, assim, você não tem tempo para praticar, mas você pode trazer para o seu dia a dia. Então, assim, a gente tem como fazer uma caminhada mindful, a gente tem como lavar uma louça de forma mindful, né? Ao invés da gente lavar lá reclamando, resmungando, a gente pode lavar a louça de uma forma mindful. A gente pode tomar um banho, né? Assim, basta que a gente traga a nossa intenção para estar presente nesses momentos, se observando, né? Então, isso, assim, é muito bacana, porque, assim, ninguém precisa virar meditador para isso, né? E foi muito interessante, porque eu faço apresentações também sobre prevenção ao suicídio, e eu falo sempre que não tem que ser uma coisa multidisciplinar, tem que ser né, procurar todas as formas e procurar essa ajuda profissional, porque não adianta você achar que você vai dar conta, ou que até a própria religião vai dar conta, porque aí seria, né? Muitas pessoas falam, vem para cá, que aqui você se cura, e eu falo, gente, isso é proselitismo, né? Não Uhum, adianta você acreditar nisso, tem que realmente fazer um tratamento sério e com profissionais da saúde mental, sim. como você, como eu e como os psiquiatras e outros, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Carmélia. Oi, Tereza. Eu estou vendo aqui É, várias coisas no chat, né? eu, assim, estou encantada com a sua apresentação. Nossa, como agrega para a gente que trabalha na saúde mental entender que a gente fala muito, né, do CVV, da terapia, da medicação, enfim, várias ferramentas, né, para trabalhar a prevenção ao suicídio, mas é mais uma ferramenta que a gente descobre, né, a eficácia, e você que trabalhou, né, nos Estados Unidos, dentro dessas próprias pesquisas, deve ter percebido, né, junto com toda a equipe, quanto que isso, né, ajudou muito. E aí eu vi que alguém até perguntou aqui no grupo sobre né, o quanto que os americanos, né, ajudando a depressão e tal. Alguém colocou aqui as perguntas. Foi Os foi a Caroline, Caroline. da Regina, tá? O professor disse que várias universidades americanas fazem com os alunos para poder aproveitar melhor a aula. Muito Sim, sim. interessante. E Sim, aí na tem verdade, assim, o mindfulness ele já está sendo ele já está sendo utilizado em várias em vários estágios, né? Vamos dizer assim, da vida, né? E assim, tem mindfulness, tem programas de mindfulness específicos para trabalhar na escola, tem programas de mindfulness específicos para trabalhar com adolescentes, e a gente pode trabalhar o mindfulness com focos diferentes, né? Onde eu trabalhei num hospital nos Estados Unidos, e assim, que é o Cambridge Health Alliance, e nesse hospital a gente tinha um centro, que é o Center for Mindfulness and Compassion, que é um centro específico só para mindfulness. E aí a gente tinha um programa que trabalhava com os pacientes do hospital. Então, assim, era um programa para trabalhar com os pacientes do hospital, principalmente com doenças crônicas, né? Então, o programa de mindfulness específico para eles, e era um programa que eles
como é que eu falo em português? Que assim, os seguros de saúde pagavam por eles, entendeu? Então, assim, eu achava muito bacana isso, assim, como na mentalidade deles não existe mais diferença, né? Assim, a saúde no hospital não é só a saúde física. Ela tem que ser, né? Como a Carmélia falou, a gente precisa unir todas as forças, porque a gente não é separado, né? A gente é mente e corpo e tudo isso influencia uns aos outros. Esse programa que eu mencionei para vocês, que é o de terapia cognitiva, o MBCT, né? Que é específico para depressão, reincidência, né, de depressão, ele, na Inglaterra, por exemplo, ele já é obrigatório nos serviços de saúde lá. Então, assim, é, são programas que estão crescendo, assim, muito, e que, assim, eles mostram resultados, porque, assim, é um programa de 8 semanas, você dá as ferramentas para que as pessoas levem para a sua vida. Mas é claro, né, assim, você se matricula na academia e não treina, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas você tem a ferramenta, que você pode sempre lançar a mão dela, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta, acho que do Fernando, né? Letícia, só um segundo, Oi. você falou, só para eu entender, o MBCT, você falou que ele é obrigatório na Inglaterra. Em quais casos? Ele é um programa de saúde mental na Inglaterra, específico lá, que assim, nos hospitais, ele já é implementado dentro dos hospitais. Assim, obrigatório Mas, não foi. mas em algum hospital com mais, Não, dentro do sistema de saúde da Inglaterra, você já tem esse programa como implementação. É como se fosse assim, no Brasil seria um programa implementado pelo SUS, entendeu? E ele é então um programa também para os profissionais de saúde, não Também apenas para os para os profissionais de saúde. pacientes, para que eles É, também sejam, trabalham nele, tá, interessante, sim, né? Porque sim, até inclusive faz conexão com o que a gente estava falando lá no começo, né? Dos próprios protetores. Às vezes a gente cuida, né, dos animais, cuida de dos exatamente. pacientes, mas quem também cuida, né, quem é o cuidador também carece de cuidados, né? Não, Muito e isso assim, isso é muito legal, Raquel, que você falou assim, porque a verdade é que assim, os cuidadores é essencial, né? Então, por exemplo, nesse hospital lá em Boston, a gente fazia programas para quem lidava com os pacientes, entendeu? Então, tem os programas que são para os médicos faziam, inclusive os médicos eles tinham muito interesse em fazer o programa, porque eles também são vítimas, entendeu? Assim, eles também se sentem sobrecarregados, enfermeiros, entendeu? Eles vivem essa dificuldade no dia a dia, não é fácil. A saúde mental, ela, assim, todos nós estamos nesse, né? Inclusive nós, assim, por exemplo, eu fiz esses programas todos, eu fiz o MBCT, eu fiz o MTLW, além de dar os programas, antes disso eu fiz, e eu pratico, entendeu? Porque antes de falar sobre, eu acho que a gente precisa viver isso na nossa vida, né? Assim, não adianta a gente falar de uma coisa que a gente É o, não é o trauma experimenta, né? vicário, né? O que a gente fala na neurociência, nós, psicólogos, a gente também tem um trauma vicário, né? Então a gente precisa se cuidar para ajudar, né? Exatamente. Raquel, não sei se você vai continuar aí, porque é, tem perguntas no chat e o Samuel levantou a mão. O Fernando fez uma pergunta. Você gostaria de falar, abrir o vídeo e perguntar, Fernando? Ou a gente pode ler o chat e perguntar para a Letícia? Fernando? Bom, pode ler, ok. Então, a pergunta, engraçado que eu não consigo, deixa eu ver aqui. eu consegui achar, se você precisar. Ah, tá. Não sei se teremos oportunidade para perguntas, mas vai uma. Como o mindfulness pode auxiliar as pessoas que têm pensamentos compulsivos? O problema da pessoa está no pensamento demasiado. A pausa faz retomar esses pensamentos? Excelente pergunta, Fernando. Sim, é uma excelente pergunta. Com certeza, assim,
né? Assim, o mindfulness, ele nos ajuda a regulação emocional. E quem tem um pensamento compulsivo, normalmente ele fica remoendo aquelas situações, né? Então, quando a gente começa a observar, a gente já começa a ficar mais atento a, ao que leva esses pensamentos, aos momentos, né? E aí, assim, não é que... Uma coisa que eu acho importante dizer é que, assim, a gente não pratica mindfulness para ficar bem. A gente não pratica mindfulness para dizer assim, agora eu sou praticante de mindfulness, eu não vou ter mais pensamentos obsessivos, eu não vou ter mais pensamentos depressivos, eu não vou ter mais ansiedade. Não é isso. Quando a gente pratica e a gente aprende a observar a nossa mente, a gente aprende a lidar melhor com o que acontece no nosso dia a dia. A gente não tem controle, e a gente é ser humano. Eu gosto sempre de dizer assim, que o que me trouxe para o mindfulness e o que eu gostei do mindfulness como ferramenta é porque ele traz de volta essa humanidade, né? Assim, a gente às vezes tem muito essa noção assim, tá, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. É aquilo que eu falei da resistência. Quanto mais a gente luta com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, quanto mais a gente tenta resistir e afastar, mais eles causam sofrimento. Então, o mindfulness não é assim, então você não vai mais ter esse tipo de pensamento. Não, você vai aprender a lidar com esse tipo de pensamento através da sua observação, através de você começar a se distanciar um pouco desse tipo de pensamento e ir notando, como eu falei, que eles, na verdade, são criações mentais, não necessariamente eles são os fatos, né? Sim. Então, ele auxilia, na verdade, nesse sentido. Ele ajuda a gente a se regular. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica o mindfulness, que ele tem, né, assim, que ele usa o mindfulness no seu dia a dia, não é que ela não vai ter esse tipo de pensamento, ou não é que ela não vai ter ansiedade. Não, ela vai ter, mas certamente ela vai voltar com mais facilidade, né? Ela vai entrar num estado de equilíbrio mais rápido do que se ela se deixasse perder naqueles pensamentos. É como se você se interrompesse aquele, aquela onda, né? E aí você consegue se recobrar com mais facilidade. Mas assim, a gente é humano, né? Não adianta a gente achar que a gente não vai ter, que a gente vai, agora eu não vou ter. Não vai. Mas você vai aprendendo a lidar com esses processos mentais. E assim, na minha opinião, essa é a grande chave. Não é a gente lutar e a gente falar assim, agora eu não posso mais ser uma pessoa deprimida, ou eu não vou. Não, vão ter momentos na minha vida que eu vou me sentir deprimida, que eu vou me sentir triste, que eu vou me sentir ansiosa. Vai ter momentos da minha vida, assim, que certas situações vão me tirar do equilíbrio. Mas quando eu observo e eu sei o que eu estou sentindo, eu tenho a possibilidade de, opa, calma, não vou me deixar levar por isso. Não vou me deixar entrar nessa ruminação de pensamentos, né, assim, e nessa situação que acaba gerando cada vez mais sofrimento. Então, quando eu falo assim que o que me fez gostar do mindfulness é essa humanidade, é porque é isso. Ela nos permite continuar sendo humanos. E mesmo assim, a gente continua conseguindo ter autocontrole e ter, assim, e ter condições de ter uma vida equilibrada, mesmo sendo humanos, porque como humanos a gente tem todos esses sentimentos e a gente não está livre deles, né? Samuel, oi, Tudo bom? Boa noite. boa noite, Samuel. É interessante que essa prática do mindfulness, né, ele não tem, ele, apesar de ser uma prática que está ligada à meditação, né, que é a prática da atenção plena, você está sempre em atenção plena, você está sempre no presente, você está sempre aqui, o agora, né? A gente tem um costume ocidentalmente falando de que da gente sempre lembrar do passado, fazendo comparações com agora, né? E, infelizmente, é o que acontece, né? E não resolve a situação. O que resolve a situação é você estar no presente, ver o que aconteceu e tentar consertar, né? Estar naquele exercício constante de tentar resolver os problemas e não desistir desses problemas. E muitas vezes, quando você está sozinho e você não pede ajuda, aí que vem a desistência da situação.
Porque você Exatamente. precisa das pessoas, nós somos seres sociáveis, né? Não adianta a gente dizer que nós somos, né, resolvedores dos problemas, porque nós precisamos. Até os grandes líderes precisam de pessoas para poder resolver os seus problemas, Isso. né? E interessante do mindfulness, né, que é algo científico comprovado que resolve a situação e não está literalmente ligado a um dogmatismo, seja ele religioso ou filosófico, né? E a Exato. pergunta que eu faço é a seguinte: tem uma pergunta aqui, em relação às pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, né? Uhum. É, a probabilidade de uma pessoa, porque todo mundo pode ser que esteja errado, mas eu já ouvi falar que a maioria das doenças que temos, ele provém muitas vezes da mente, porque nós remoemos aquilo ali e muitas vezes aquilo ali vai se agravando ao invés de se curar, né? Uhum. A probabilidade, por exemplo, né, existe algum artigo científico que comprova que uma pessoa, né, que esteja em um processo de câncer, por exemplo, né, está tendo metástase no corpo, e ele começa a praticar, né, o mindfulness para poder encontrar uma solução para a sua cura. Existe algum artigo científico que comprova que pelo menos uma pessoa, né, ou existe alguém que esteja ainda em processo de cura em relação a uma doença como câncer? Bem, Samuel, essa pergunta sua é boa. Mas, assim, eu não sei te dizer se existe algum, aí eu teria que pesquisar, ver se alguma coisa que comprove, né? Assim, eu não posso te dizer assim, ah, isso comprova. O que a gente sabe é que, assim, que nós somos seres, assim, a gente não é só corpo, a gente não é só, a gente é mente e corpo. Então, assim, se você vive, por exemplo, a sua vida cultivando pensamentos ruins e naquele momento de raiva e aquela coisa, cultivando depressão, ansiedade, a probabilidade de você desenvolver uma doença no seu corpo é maior do que uma pessoa que emocionalmente está mais equilibrada. E isso, assim, a ciência explica por quê? Porque, por exemplo, quando você está mais estressado, você tem mais cortisol, você libera substâncias no seu corpo que aos poucos vão trazendo doenças para o seu corpo. Isso a ciência explica, talvez a Carmélia aqui, que é médica, consiga explicar também, né? Assim, mas assim, o nosso corpo tem essa conexão uns com os outros. O que a gente sabe é que, assim, o mindfulness, ele não é uma panaceia e vai dizer assim, agora você vai praticar o mindfulness, você vai lidar e você vai se curar do seu câncer. Talvez não, entendeu? Mas o que a gente vê nas pesquisas é que as pessoas que praticam o mindfulness, elas vivem esse momento de sofrimento de uma forma diferente. Porque é aquilo que eu falei, na verdade, esse momento de dor, né? Porque é aquilo que eu falei, o sofrimento, ele é a dor mais a resistência. Então, assim, se você tem o câncer e você vive resistindo, e você vive reclamando, e cada vez que aquilo te causa um sofrimento maior. E é esse sofrimento que faz com que a gente, às vezes, tenha mais dificuldade de lidar com a doença. Então, uma pessoa que, assim, eu conheço uma pessoa que teve câncer e que ela é praticante de mindfulness. Ela sofreu, ela teve os momentos em que ela também quis desistir, onde ela, assim, sofreu com quimioterapia, sofreu com tudo aquilo, mas o relato dela para a gente é que, assim, eram momentos que passavam mais rápido, né? Porque ela conseguia manter aquele equilíbrio mental, e aquele equilíbrio mental foi essencial no tratamento dela, para que ela tivesse um sucesso também no tratamento, né? Então, assim, uma coisa contribui com a outra, né? Mas eu não tenho como te dizer assim, eu não conheço nenhum caso assim, a pessoa praticou e se curou. Não, não é isso, entendeu? É mais uma questão assim de como você consegue lidar com a situação e você consegue passar pela experiência com um pouco menos de peso, né? Aquela coisa assim. Eu sempre às vezes, quando a gente está nos grupos, a gente mostra um pouquinho assim. Imagina só, você botar suas mãos aqui. Aí, vamos fechar as mãos assim.
E aí a gente aperta, 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 aperta. Dói, não dói? Mas se você fica com as mãos abertas, fica mais leve, fica mais confortável, não fica? Essa é a experiência do mindfulness. É a gente aceitar a experiência e não brigar com ela, né? Quando a gente abre as mãos, não tem mais aquela dor. Quando a gente está com as mãos fechadas, e isso é resistência, né? Assim, É uma questão de você lidar com a dor, né? Você tem a ideia de que você não deve lutar contra a dor, mas entender que ela é um veículo de consciência para que você possa se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É isso? exatamente. É exatamente isso. Eu não sei se eu te respondi, mas, assim, Entendeu? Sim. Obrigado, tá? eu que agradeço. Tem mais Letícia, alguma? sim, Sim. sim. Ô, Letícia, obrigada, né, pela palestra. Eu não nem deu tempo de eu, quando assim que você terminou, eu abri aqui meu áudio, mas eu não consegui agradecer e parabenizar por essa esplendorosa palestra que traz para gente muito conhecimento. E tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes eu gostaria também de fazer algumas. é, Porque elas são um pouco científicas, eu acho que para a gente também aqui é importante. Então, eu juntei algumas, tá? Porque aí você pode responder, até por causa do nosso tempo, até para a gente conseguir responder ali as outras. Uma se ela tem comprovação científica, parece que sim, mas se depois até você puder enviar para a gente um artigo, até para eu colocar lá no nosso grupo também, para o pessoal conhecer mais, isso eu acho que é interessante. A Uhum. outra pergunta, se existe uma contraindicação, olha, alguém não, pessoas com alguma doença, assim, ou alguma, se existe alguém que não deve praticar, se o Ministério da Saúde, ele aprova, se isso já é aprovado, e por Uhum. último, se sim, se é aprovado, né, se tem essa comprovação científica, se existe alguma aplicação nos postos de saúde, nas UPAs, no CRAS, né, das comunidades, na UBS, porque é uma prática barata, né? Então, se da mesma forma como na Inglaterra, no hospital, eles são é uma prática, é um treinamento que é oferecido a todos, se existe isso aqui Uhum. no Brasil, nesse sentido, se algum existe, ele entra dentro do sistema nosso de saúde pública. Sim. E aí depois a gente vê Começando com relação à parte científica, sim, o mindfulness tem sido amplamente estudado. Se você colocar no Google lá, mindfulness, hoje em dia, você vai ter, assim, milhões de artigos científicos, né? Assim, o mindfulness, ele começou, como eu falei, com o John Kabat-Zinn, na década, acho que foi década de 70, que ele criou esse primeiro programa, que ele criou esse programa dentro da Universidade de Massachusetts, dentro do Hospital de Massachusetts, né? E a partir de então, o mindfulness tem, assim, tem sido estudado o tempo inteiro, e vários outros programas, como eu falei, já já foram criados em função disso, né? Aquele programa que eu falei que eu trabalhei na adaptação cultural, a gente tem um artigo científico também sobre ele, e eu posso depois mandar para vocês, assim, vários artigos, porque tem muita coisa. Mas eu sugiro vocês, assim, entra no Google e coloca lá Mindfulness, vocês vão ver, assim, tanto em português como em inglês, existem já uma infinidade de coisas. Com relação ao Ministério da Saúde, que você falou, né? Bem, eu estou chegando no Brasil depois de muito tempo morando fora, então, assim, o que eu vejo é que aqui no Brasil, o mindfulness, assim, ele não tem ainda, assim, uma política pública que englobe o mindfulness. Eu acredito que se a gente conseguisse levar o mindfulness para os centros de saúde, para as UPAs, né, para trabalhar os profissionais de saúde, a gente traria muito mais qualidade, não só para os pacientes, como para os
para os profissionais, né, que trabalham nesses lugares. Nos Estados Unidos, já é uma prática, assim, como eu falei, que está dentro dos hospitais, né, assim, inclusive, nesse hospital especificamente que eu trabalhei, esse programa, ele era reembolsado, então, assim, os pacientes faziam e o programa era pago pelos planos de saúde, né? Então, assim, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. O que eu vejo aqui no Brasil é que existem pessoas capacitadas oferecendo programas, mas eles são oferecidos ainda de forma privada, particular, né? Assim, não, ainda não tem esse alcance, né? Assim, público. Eu espero que a gente consiga trazer isso de forma mais ampla, né, para as pessoas. E teve mais uma, né, que eu não Se sei tem se eu... contraindicação. Com relação à contraindicação. A gente sempre, quando a gente trabalha nos grupos, a gente sempre, quando a gente monta um grupo, por exemplo, a gente faz uma anamnesezinha para saber das pessoas, né? O que acontece, às vezes, assim, não chega a ser uma contraindicação, mas, às vezes, por exemplo, uma pessoa que sofreu trauma, quando a gente trabalha algumas práticas corporais, ela pode ter assim, algumas memórias que vêm, e aí ter algumas vivências, e então tudo isso, assim, por isso que é importante a prática, assim, com pessoas que realmente tenha, tenha formação para isso, que tenham um olhar, né, assim, para que se essas coisas acontecerem, a gente esteja ali pronto para lidar. Então, por exemplo, pessoas que viveram, às vezes, um trauma sexual, por exemplo, a gente tende a não começar muito a trabalhar pelo corpo, porque o corpo é uma região que ativa muito, né, assim, que traz algumas ativações. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, assim, não que seja uma contraindicação, mas é importante ter um olhar. E as práticas, assim, algumas pessoas se adaptam melhor com umas, as outras com outras, e aí cada uma vai escolhendo como funciona melhor para você. Mas não necessariamente eu não diria contraindicação, mas eu acho que é importante um olhar Um cuidado, né? cuidadoso, porque a gente está mexendo com as pessoas, né, com o ser humano, e aí sempre pode acontecer. Obrigada. Raquel, acho que tem uma pergunta aí da Regina no chat. Regina, você quer fazer a pergunta? Abrir seu microfone e perguntar? A pergunta seria se existe assim, uma entidade específica que faça cursos, que trabalhe com treinamento de pessoas para aplicação. Eu sei que tem pessoas que dão, às vezes, curso, por exemplo, numa escola, né? Mas Uhum, eu não sei, assim, como se procuraria isso. uhum. Sim, bem, aqui em Brasília existe uma sociedade que trabalha com meditação, e aí lá eles oferecem alguns cursos também, mas assim, curso de formação aqui em Brasília, aqui em Brasília eu não conheço, assim, por exemplo, de formação num protocolo mesmo, né? Assim, existem cursos de meditação, mas curso de formação profissional, por exemplo, em protocolos, eu não conheço nenhum aqui em Brasília. Aí, assim, infelizmente, ainda são cursos que às vezes a gente acaba tendo que ir para fora. Em São Paulo, eu sei que tem alguns cursos que são oferecidos em São Paulo, mas assim, ainda não é nada muito assim barato, muito, né? Isso assim, para profissional. Nessa sociedade aqui em Brasília, a Sociedade Vipassana, eles têm um trabalho onde as pessoas vão, praticam, inclusive tem o que eles chamam de sangas semanais, assim, onde as pessoas podem ir, entrar, praticar, e não tem custo nenhum, né? Eu estou voltando agora para o Brasil, eu pretendo montar alguns cursos e estar oferecendo alguns cursos, né? Assim, então, assim, se tiverem pessoas interessadas em fazer, vocês podem entrar em contato comigo, porque tendo turma, a gente começa a oferecer. Deixa eu ver se eu conheço.
E eu acho que é isso, assim, eu não conheço mais, assim, o único lugar aqui em Brasília que eu conheço, que eu sei que tem um trabalho sério, é a Vipassana. E aí, assim, eu trabalho no consultório também, assim, com psicoterapia e mindfulness. Então, assim, no consultório, eu ofereço cursos personalizados e, como é que eu posso falar? Cursos individuais personalizados de 6 semanas, entendeu? Então, assim, às vezes, se alguém tiver interesse, pode me procurar, que no consultório a gente faz isso também. E eu trabalho, o meu trabalho de psicoterapia, eu incluo muito o mindfulness dentro do meu trabalho, porque eu acho que, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento, e o que a gente faz no consultório é isso, né? É buscar esse autoconhecimento e essa regulação emocional. Então, eu acabo usando isso muito também no consultório. Não sei se eu respondi. Ah, respondeu. E se você no futuro souber de alguma instituição que faça, mas assim, aplicado, por exemplo, à escola, né, às escolas, eu Sim, acho que seria muito interessante. Gostaria até de fazer um curso assim também, sim. tá? É, Rio de Janeiro, no Regina, caso, né? Rio na de Janeiro. Sociedade Vipassana, eles têm um programa que eu não sei se está funcionando agora, eu teria que confirmar com eles, mas eles têm um programa voltado para o Mindfulness na escola. Eu tenho um programa que eu lancei agora recentemente, que é para adolescente que vai prestar vestibular, né? Porque assim, como a gente está agora, pais, vestibular, a gente vê assim que os adolescentes estão todos muito estressados e às vezes é muito difícil, né? E assim, o que eu vejo é que assim, muitos deles às vezes sabem, mas chega na prova e a ansiedade faz com que eles se boicotem, né? Então, assim, tem um programa que eu abri agora, que eu vou fazer em outubro, né? Abri 2 turmas que é específico para isso. Então, são 4 semanas específicos para trabalhar com adolescentes. Mas isso é o que eu sei, assim. Eu sei que em São Paulo a opção é muito maior, mas aqui em Brasília o que eu conheço de opção é isso. Mas seria online, no caso? Não, esse que eu estou Não, né? oferecendo é presencial. Aí é aqui em Entendi. Brasília. É. Tá bom. Que pena. Tá ok, obrigada, Letícia. Posso Nada. deixar seu Regina é do Rio contato de aqui? Janeiro, Pode, tá? pode sim, claro. É que a Regina é do Rio de Janeiro, e quer dizer, tem Ah, muitas sim, pessoas de sim. várias regiões, né? Acho que Brasília é só eu e você aqui. Ah, tá, entendi. Mas a maioria, todo mundo aqui é de fora. É, Rio Ainda de Janeiro eu não ficou. conheço, Não sei infelizmente. se. Desculpa, gente, atrapalhar aqui a conversa, né? Não sei se você viu, Tereza, eu acho que ainda tem uma pergunta aí da Rosângela, né? Ah, sim, verdade. Nossa querida Rosângela, peraí. Deixa eu tentar subir aqui. A Rosângela, a primeira pergunta. é, E a depressão que leva ao suicídio? Ou é raiva e vingança do entorno? É a pergunta da Rosângela. Se a Rosângela quiser perguntar, a Rosângela está aqui ainda. Você quer explicar um pouquinho melhor, Rosângela, o que que você... Rosângela de Vinhedo, São Paulo. Queria entender o que leva a pessoa a cometer o suicídio. Sei que são multifatores, né? Mas seria através da depressão ou a pessoa faz por vingança, né? Vou me vingar de todo mundo, já que vocês não me amam, não sei o quê, né? Eu vou me suicidar. É essa a pergunta. Na verdade, o que leva a pessoa a se suicidar, assim, é bem difícil da gente dizer, né? Assim, com certeza podem ter pessoas que se suicidam com essa raiva, né? Porque normalmente quando a pessoa tem esse sentimento de vingança, o que motiva ela é, assim, essa raiva, esse rancor, né? Assim, a pessoa está muito e ela acaba cometendo. Pode acontecer? Pode. Mas existem vários fatores, né? As pessoas, normalmente, assim, quando a pessoa chega a cometer o suicídio, ela está num sofrimento profundo. E aí pode ser um sentimento de tristeza profundo, um sentimento de raiva profundo, um sentimento
E aí, assim, cada caso é um caso, é multifatorial, né? Aí, para cada um, a gente tem que trazer esse olhar mais individualizado, mas com certeza, podem ter pessoas que se suicidam com esse sentimento, né, que você mencionou. Ainda tem uma pergunta aqui também, eu vou fazer, ô Tereza, porque eu estou aqui já com ela aqui na tela aqui. A filha da Regina, parece que ela não está mais aqui na sala, mas ela deixou uma pergunta, se pode ser conduzido à distância, o mindfulness. Então, por exemplo, se eu Sim, faço né, uma terapia com você, se isso pode ser aplicado. sim, sim, com certeza. Ó, depois que começou a pandemia, por exemplo, 90, na verdade, 100% dos grupos que a gente fez, quando eu estava, por exemplo, lá em Boston, 100% dos grupos foram online, depois da pandemia. Então, assim, a gente faz os grupos online, faz sessão de terapia online também, não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Que foi o que a pandemia trouxe para a gente aí de benefício. Bom, eu acho que agora encerraram as perguntas. Não sei se você viu mais alguma, Tereza. E a gente também já Não, avançou muito no o horário tempo, já está, é verdade. A gente mas é, libera aqui todo mundo. é, é um assunto muito importante. E semana passada, quando a gente trouxe o Cláudio, o nosso tempo também se estendeu aqui nessa sala aqui bastante tempo. Eu acho isso, para mim, indica que a gente precisa falar mais sobre saúde, saúde mental, saúde, né? Saúde, né? Como você bem disse, somos seres inteiros, né? Saúde mental, mas a gente está pensando no corpo, nas nossas relações sociais. Então, como que a gente avançou no tempo, mas como temos sempre muitas perguntas e muita vontade, me parece, de conhecer mais. E adorei Raquel, esses. Desculpa, pode falar, Tereza. não, Então, eu desculpa. vou deixar, É que- agora eu vou deixar você encerrar, né? Pode. Desculpa, eu. não, não, imagina, eu que estou aqui me intrometendo. É que eu lembrei que o Fernando, que não está aqui mais, ele fez até um comentário bastante pertinente logo no início, aqui no chat, sobre aquela, né, jogadora que suicidou agora, né, sexta-feira. O enterro foi sábado, ontem, e que chocou a gente muito, né? Porque, assim, e no mês do suicídio, né? Vamos dizer, reforça, traz um peso, né, muito grande, porque a gente fica assim, tentando entender uma pessoa que, vamos dizer, tinha muitas condições financeiras, muita visualização, né, em termos de ser reconhecida, mas que provavelmente, infelizmente, né, tirou a vida aí, né? Talvez um processo muito depressivo, enfim. Então ele trouxe isso que ele estava, né? Como todos ficamos muito chocados. E o Perfeito. quanto que a gente só sabe na hora que chega a notícia, né? Porque é uma, vamos dizer, uma doença silenciosa, né? É alguém que está ali já tentando, muito triste. Bom, acho que, né, devido às proporções e o tempo, agradecer imensamente a Letícia. Nossa, muita contribuição você trouxe para nós. Mais uma ferramenta que a gente tem aqui para agregar a saúde mental e entender como ela funciona. Você trouxe de uma forma muito brilhante, didática, e enriqueceu muito o nosso conhecimento, e acho que deu algumas ferramentas para a gente pensar em como trabalhar, né, com as pessoas que a gente vai, né, todo mundo tem alguém que está precisando de um apoio, e acho que a ferramenta que você trouxe, ela é uma ferramenta muito útil para nossa para o nosso apoio que a gente puder oferecer às pessoas que estão em sofrimento à nossa volta. Então, só agradecer mesmo, muito obrigada, Letícia, e seja sempre bem-vinda a essa casa. E a gente despede de todos
desejando uma boa semana e estarmos atentos, né? Sempre atentos aí. Eu que Vigiar agradeço, esse macaco Tereza. embaralhado. Vamos observar nosso macaco, né? É. Bem, gente, eu que agradeço, Tereza, Raquel, pela confiança, né, e por terem me recebido aqui. E muito obrigada. Bom fim de domingo para todo mundo e boa semana aí.